Procurador da Fazenda, Sérgio Queiroz, que é pré-candidato ao Senado, e a gente está conversando aqui sobre vários temas, assuntos importantes com relação à disputa eleitoral. A gente falou do governo, a gente falou do seu projeto para o Senado e a chapa proporcional. O PRTB tem quadros para eleger deputados estaduais e sonhar, por que não, com a eleição de um deputado federal? Temos sim, o PRTB está muito forte. Nós temos na chapa de federal, por exemplo, a ex-secretária nacional de Juventude, a Emily Coelho, temos a Morgana Macena, temos o Major Fábio, temos o pastor Jader, que tem um trabalho maravilhoso na área do sertão, temos uma turma muito boa, o professor João Alberto, que veio do Patriotas. Nós temos esperança, sim, de eleger pelo menos um federal. E estadual, nós temos aí pelo menos 25 nomes fortes, e eu fiz questão de escolher espalhando pelo estado, para não haver concorrência entre eles. E nós estamos muito esperançosos, não só aquela esperança do sonhador, não, é a esperança do engenheiro. Eu sou engenheiro também nas contas, no papel. Sim. Então, eu creio muito que nós vamos conseguir, o PRTB vai conseguir. Pastor Sérgio, apesar de servidor público concursado, de carreira, um cargo de Estado, que é o cargo de procurador, o senhor também é empreendedor, o senhor também empreende. O senhor, a gente sabe da sua capacidade empreendedora. Enfim, a Fundação Cidade Viva é mantenedora de universidade, de escola. E a gente está falando agora há pouco, o presidente do Senado fala de reforma tributária. O Senado, onde o senhor quer chegar, é o fórum para fazer esse debate. Por que o Brasil não avança nesse tema? Entra eleição, troca de legislatura, de presidente da República, e o país não avança. O que seria uma reforma tributária justa para um país subdesenvolvido, que o senhor está conhecendo muito de perto, com realidades difíceis no interior? Bem, eu entendo que duas coisas têm que melhorar no Brasil. Nós temos que tributar menos no consumo e na produção. Então, o nosso sistema, o que a gente chamaria de direito tributário, é um sistema regressivo. Hoje você diz assim, o pobre tudo bem, não paga imposto em renda, mas o pobre paga uma grande taxação sobre aquilo que ele compra da cesta básica dele. Então, grande parte do recurso do pobre vai para o seu consumo. Nesse sentido, nós precisamos ter um sistema progressivo. Nós temos que melhorar a questão da própria luta, a própria guerra fiscal que existe entre os estados. Nós precisamos realmente incentivar instituições que tragam desenvolvimento para lugares menos desenvolvidos. Por exemplo, a Sudene, os recursos do BNB. A grande parte vai para os litorais no Nordeste, onde nós já temos desenvolvimento. Olha, eu não tenho vergonha nenhuma de comparar João Pessoa com qualquer outra grande cidade do Brasil. O litoral do Nordeste é relativamente desenvolvido. Quando você entra na faixa de 100 quilômetros para lá, você começa a ver os problemas de subdesenvolvimento crônico. Então, dentro desse aspecto, primeiro nós temos que ter coragem, o Congresso tem que ter coragem, tem que parar de sair costurando a reforma, para interesses políticos, interesses locais, e acreditar e votar essa bendita reforma, não apenas uma reforminha, mas um reformão. O Brasil precisa de uma grande reforma tributária, como precisa de uma grande reforma política, como precisa de uma grande reforma também no sistema judicial. Falamos de três eixos importantes, né? Reforma no judiciário, reforma política, reforma tributária. O país patina nesses assuntos. No entanto, para além dessas reformas, a pauta conservadora da família também está muito presente no debate político nacional. Parte disso em virtude da inserção dessa agenda pelo presidente Bolsonaro. De que forma o Congresso pode contribuir com essa agenda sem ser invasivo, respeitando a individualidade das pessoas? E o senhor, inclusive, esteve numa secretaria que teve que dialogar com muita gente diferente. Todos os setores dessa pauta. Olha só, primeiro de tudo, o Brasil é um país que ama essas pautas. O presidente Bolsonaro, ele trouxe o quê? Ele deu palanque, ele deu voz, a voz das ruas, a voz do povo, a voz do sertanejo. O sertanejo é extremamente conservador, Vitor. Então, nós precisamos garantir as liberdades. Liberdade religiosa, por exemplo.
Eu tenho que defender a liberdade religiosa de jamais uma igreja ser fechada, como foi fechada na Paraíba, enquanto bares estiveram abertos ali no início da pandemia. Isso aí é inadmissível. Mas a pauta de costumes e a pauta que se trata no Congresso deve sim respeitar as individualidades das outras pessoas, as escolhas pessoais. O que não podemos ter é o quê? É que a escolha de uma minoria ela seja imposta a uma maioria, especialmente dentro de uma sala de aula, por exemplo. Na verdade, grande parte dos que defendem a pauta de costumes e a pauta conservadora quer garantir, primeiro, o direito daqueles que são inocentes e não podem se defender, que é o caso dos bebês nos ventres de suas mães, que não podem se defender. Nós precisamos ser voz para aqueles que são ali, vida, como a nossa vida, em potência e em realidade, em dignidade. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter no Brasil um sistema de pauta de costume que dê àquele que quer fazer suas próprias escolhas privadas como sendo suas escolhas privadas, não impostas ao público em geral. Pastor Sérgio Queiroz, eu vou lhe chamar de pré-candidato. Eu acho melhor, né? O senhor, inclusive, no rádio disse, me chama de pré-candidato. Me chama de Sérgio. Sérgio. É meu nome de nascimento. Muito obrigado, prazer reencontrá-lo e que o senhor tenha sucesso na sua caminhada. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos que acompanharam esse programa. A gente conversou com